Olá pessoal, eu sou Ângela Cristina Brandt, psicóloga, e hoje estou aqui para falar sobre fobia social. Antes de falar sobre a fobia social especificamente, eu gostaria de falar um pouquinho sobre as fobias de um modo geral, que elas fazem parte dos transtornos ansiosos. E o que vem a ser então a fobia social? A fobia social, ela se caracteriza por um intenso medo das pessoas se exporem ao público. Muitas vezes ela tem uma ansiedade generalizada e ela começa a ter uma ansiedade antecipatória mediante a uma situação onde ela vai se expor. Por exemplo, a uma festa ou a um evento social, muitas vezes ela antecipadamente ela começa a imaginar-se numa situação onde ela vai tropeçar num tapete, onde ela vai enroscar o brinco em algum lugar, ou que ela vai estar nessa festa, ela imagina-se estando nessa festa e ninguém cumprimentando ela, ela ficando sozinha, ou sempre numa situação vexatória. Então, o que acontece? As pessoas, por conta dessa ansiedade que ela começa a ter, e essa ansiedade antecipatória, ela começa então a fazer a situação de evitação desses lugares. E muitas vezes ela fica isolada em casa, com esse medo de ser sempre exposta ao público e principalmente exposta de uma maneira humilhante e vexatória. Então, junto com isso também, elas têm sintomas físicos. Os sintomas físicos mais comuns que as pessoas fóbicas, ansiosas apresentam é uma taquicardia. O que é a taquicardia? É uma aceleração do coração. Então ela vai procurar o cardiologista, muitas vezes, por conta dessa taquicardia, e ela não percebe que é, na verdade, o medo dela se expor à avaliação do outro. E ela vai procurar o dermatologista, porque um outro sintoma também é sudorese frequente, e ela não percebe que é por conta de ela estar nervosa e ansiosa dela enfrentar essa situação no meio público. Então, o que acontece? Quais são os outros sintomas, então? Urgência miccional. Então, ela vai, qualquer situação que ela tem aqui numa entrevista, ela primeiro ela evita, ela sente uma ansiedade muito grande e ela tem necessidade de ir no banheiro muito frequente. Ela também fica com rubor e ela acha que todo mundo está percebendo ela vermelha no rosto. E com todas essas situações, ela vai ficando com uma autoestima muito rebaixada e ela sempre espera a avaliação do outro, e a avaliação do outro é mais importante do que a própria avaliação dela. Então lembre-se que o transtorno fóbico social, a pessoa deposita a observação do outro é mais importante do que a própria imagem dela. Por isso que ela tem uma distorção da sua própria realidade. Toda fobia é algo exagerado, é algo em excesso de alguma coisa. Por exemplo, medo de andar de avião, a pessoa tem medo que vai cair o avião, medo de uma aranha, alguma coisa assim. Mas dentro do medo fóbico social, a pessoa então sempre vai evitar situações onde ela vai ter que falar em público, ou então ela também vai ter que fazer uma entrevista de emprego, apresentar um TCC. Você que está assistindo aí, que tem esse medo aí de apresentar-se numa entrevista, numa dinâmica, ou então também elas têm muito medo de comer em algum lugar, mesmo em algum restaurante, alguma festa, e ela começa às vezes até por falta, ela tem fome, mas ela tem muito medo dela chegar lá e ser avaliada naquela situação dela estar comendo, então ela evita e não come também. Assinar documentos também é uma outra situação que elas evitam. Assinar qualquer coisa em público, assinar um cheque muitas vezes, pode ser alvo de uma intensa ansiedade que essa pessoa tem. Então sempre é uma doença que gera um intenso sofrimento psíquico. Então, quando ela deve tratar essa situação, se você até inclusive conhece alguém que passa por essa situação, preste atenção, essa pessoa, ela precisa de ajuda por conta que ela vai começar a evitar muito. Ela pode ter perdas e prejuízos na sua qualidade de vida, no seu convívio social, porque nós não somos uma ilha, nós precisamos estarmos envolvidos com outras pessoas. Então, quando essa pessoa começa a ficar isolada em casa, ela precisa de tratamento. Se você conhece alguém que está passando por uma situação dessas, estão os meus contatos aqui, o meu telefone está aqui, vocês podem entrar em contato comigo, eu estou à disposição, por o meu e-mail também, qualquer dúvida, estou aqui à disposição. Eu gostaria de agradecer a atenção de todos.